Paz seja convosco. Que bom que você está aqui conosco para essa 7ª mensagem sobre este tema tão importante nas nossas vidas, que é tempo de mudar. Então, antes de mais nada, eu convido você para se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like. Também, durante essa pregação, você vai estar vendo o link para a descrição de toda essa série, da série completa. São 7 mensagens de edificação para a sua vida. E hoje nós estamos aqui, amados, para encerrar este propósito com Deus. É tempo de mudar. E quantas coisas nós precisamos mudar na nossa vida. Então, vamos lá. Convido você, pega a sua Bíblia, e eu quero que você me acompanhe. Jó, capítulo 42, versículos 1 ao 5. Vamos lá. Jó 42, versículos 1 ao 5, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amados, chega uma hora em nossa vida em que nós precisamos tomar uma atitude, que nós precisamos mudar muitas vezes a nossa história. Nós podemos viver por muito tempo de uma maneira e acharmos que estamos certos. Podemos estar vivendo de uma forma que nós julgamos, não, isso é o correto. Mas então algo vem e acontece na nossa vida, algo nos pega de surpresa, mas abre os nossos olhos. E nós começamos a perceber que tem situações, áreas da nossa vida em que nós precisamos mudar. Áreas que precisam ser tocadas, áreas que nós precisamos crescer, áreas que nós precisamos evoluir, que realmente nós precisamos descobrir que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Esse relacionamento é o que vai mudar a nossa vida. Então, amados, ao longo dessa série nós aprendemos algumas coisas, aprendemos alguns pontos básicos. Nós aprendemos que nós precisamos mudar a nossa mente, mudar o nosso coração. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, porque enquanto nós não reconhecemos, nós não mudamos. Entendemos, amados, que nós precisamos encarar as nossas lutas e ir atrás. Porque enquanto que nós estivermos fugindo, nós nunca vamos avançar, apenas nós vamos fugir. Nós aprendemos, amados, que nós precisamos persistir na mudança. Nós precisamos realmente lutar, não podemos desistir. Nós aprendemos, amados, que nós precisamos ter fé, que a nossa hora chegou, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Então Ele passa a escrever a nossa vida, Ele passa a escrever a nossa história. E então nós vamos entender que nós precisamos crescer, nos rendendo a Cristo e deixando Ele nos conduzir. Tudo isso, amados, nós fomos falando ao longo dessas 6 semanas. Mas hoje, amados, eu quero falar com você a respeito de um homem chamado Jó. Um homem que era conhecido em toda a sua região, por todas as pessoas, por ser um homem temente a Deus. Um homem que era conhecido pela sua riqueza, um homem muito rico, e pela sua família, uma família grande, uma família estruturada. A Bíblia nos fala uma descrição desse homem, para você ter uma noção,
Em Jó capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que desviava-se do mal. Era um homem, talvez padrão para mim, talvez padrão para você. Era aquela pessoa que realmente buscava ao Senhor. E aí muitas vezes nós pensamos, mas será que ele não tinha algo para mudar na vida dele? Vamos ver mais adiante. Mas algo acontece, amados, na sua vida. A Bíblia vai nos contar a história de que ele passa por uma provação, e ele não tinha feito nada, de uma certa forma, para que ele tivesse que passar por isso, mas a sua fé foi provada. Às vezes às vezes você, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, aonde a nossa fé, aquilo que realmente nós cremos, é provado diante de Deus, é provado diante da nossa família, é provado diante da sociedade. E a pergunta é: qual a resposta que nós vamos dar para isso? A Bíblia, ela vai nos contar, amados, que Jó perdeu tudo. Imagina se você perdesse tudo que você tem. A Bíblia diz que Jó perdeu toda a sua riqueza, que ele perdeu todos os seus filhos, que a sua mulher o abandonou, e o seu corpo ele foi tomado de lepra. As chagas se espalharam por todo o seu corpo, e ele teve que se esconder numa caverna. Ele teve que sair do contato de todo mundo, ali, isolado, com a sua vida destruída. Mas o que nós precisamos entender, que há um propósito em todas essas coisas, e Jó sabia disso. Por isso que quando nós lemos Jó capítulo 1, no versículo 20, ele vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, mas atribuiu a Deus falta alguma. Ele entendeu, amados, ele entendeu que ali ele estava passando por uma luta. Ali algo estava trabalhando na vida dele, algo estava acontecendo na vida dele. E a pergunta que nós temos que nos fazer, se nós estivéssemos no seu lugar, é: o que nós faríamos? Nós iríamos jogar toalha, nós iríamos desistir, nós iríamos abandonar tudo, nós iríamos pedir a morte, nós iríamos virar as costas para Deus, ou nós iríamos culpar Deus, ou nós iríamos culpar as pessoas que estão próximas a nós por aquilo que está nos acontecendo? Qual a nossa atitude? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver grandes homens e grandes mulheres de Deus que passaram por grandes lutas. Nós vamos ver grandes homens e grandes mulheres que passaram por grandes provações. E essas provações, essas lutas, elas mudaram essas pessoas e fizeram dessas pessoas melhores do que elas eram. O que eu quero te dizer é que o mesmo pode estar acontecendo com você. Essa luta que você está passando, muitas vezes é a oportunidade que Deus está usando esta luta para impulsionar a tua vida, para que você cresça, para que você avance, para que você se torne melhor do que aquilo que você está sendo. Nós estamos sempre num processo de evolução, nós estamos sempre num processo de crescimento, amém? Então cresça, olhe para as lutas, mas cresça em direção ao Senhor. Nós olhamos, amados, para a Bíblia e nós vemos homens como Abraão, que tinha recebido uma promessa que seria pai de multidão, mas ele já não estava mais muito acreditando talvez nessa promessa, porque os anos estavam se passando muito, a promessa não acontecia, nada acontecia, até que lá em Gênesis capítulo 18, ele é visitado pelos anjos do Senhor, e ali os anjos dizem que a promessa iria se cumprir, e ele reconhece: ai de mim, que sou pó e cinza. Quem nós somos, amados? Quem nós somos
para que a gente possa afrontar ao Senhor, achar que o Senhor não vai cumprir o que Ele lhe prometeu. Da mesma maneira, nós olhamos para Davi, quando ele peca lá com Batseba, e ele é confrontado pelo profeta Natã, e ele diz lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Ele reconhece o seu erro. Quando Isaías está diante do trono do Senhor, ele diz, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi ao Senhor. Amados, nós precisamos reconhecer diante do Deus que nós estamos, da mesma maneira como Pedro, como o publicano. Pedro, quando reconhece Jesus Cristo, ele se joga aos pés de Jesus e diz assim, eu sou pecador. O publicano batia no seu peito e dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Nós precisamos reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Se você parasse para olhar para a sua vida, se você parasse para olhar como está a sua relação com Deus, o que você diria? Como que nós estamos? Muitas vezes, amados, na correria do dia a dia, nós não paramos para olhar como nós estamos. Nós nos perdemos muitas vezes no meio do caminho e estamos longe do Senhor. Estamos longe da presença do Pai. Estamos longe daquilo que o Senhor gostaria que fosse o nosso relacionamento com Ele. Então, amados, chega um certo momento da nossa vida em que nós temos que entregar todas as coisas na mão do Senhor. Jó, ele foi passando por muitas coisas ao longo de todo o livro de Jó, que vai nos relatando todas as coisas. Mas quando chega no final, no versículo 3, ele diz assim, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não conhecia. Quantas vezes eu e você falamos daquilo que não conhecemos? E achamos que conhecemos. E aí ele diz assim, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Amados, às vezes nós estamos cegos espiritualmente, não enxergamos o que está acontecendo na nossa vida, não enxergamos o que está acontecendo na nossa casa, não enxergamos o que está acontecendo na nossa família, não enxergamos o que está acontecendo na nossa vida espiritual. E muitas vezes nós estamos nos encaminhando para o fundo do poço, e não percebemos do que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos falando, julgando que nós somos o centro de tudo, e somos a razão de tudo, sabemos tudo, e muitas vezes estamos fazendo tudo errado. O que nós precisamos entender é isso. Nós precisamos que o Senhor nos ensine. Preste atenção, que no versículo 4 ele vai dizer assim, ó, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Amados, nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Nós precisamos ser ensinados a caminhar com Deus, nós precisamos ser ensinados a crer, nós precisamos ser ensinados a viver, nós precisamos ser conduzidos todos os dias para o Senhor. Por isso que quando chega no versículo 5, que é um versículo lindo, a Bíblia diz, Jó dizendo, depois de tudo que ele passou, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Qual o teu relacionamento com Deus? O tema dessa palavra seria face a face com Deus. A pergunta que nós temos que nos fazer, você está face a face com Deus? Você vive um relacionamento face a face com Deus? O nível de relacionamento com Deus como está? Olhando para a tua vida, olhando para a tua história, olhando para tudo aquilo que você tem vivido, para tudo aquilo que você tem passado, como você definiria o seu relacionamento com Deus? Talvez, será que o nosso relacionamento com Deus não precisa que haja uma mudança no nosso relacionamento, para que nós possamos viver as promessas que Deus nos fez? É isso que eu quero que você pare e pense. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal, mas no final ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele mudou, ele agora passou a ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Talvez você, nós estamos precisando,
Talvez o momento que você está passando na sua vida, você precisa mudar isso. Talvez toda a situação que você está passando, é o que Deus está colocando diante de você e dizendo assim: acorda, desperta, e começa realmente a te relacionar comigo. Eu quero orar com você, para que Deus desperte o teu coração, para que você possa ter um relacionamento com Deus, face a face. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por essa vida. Eu coloco, meu Deus, essa pessoa, Senhor, que está assistindo, Senhor, esta palavra, esta mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor está falando e ministrando ao coração dessa pessoa. Pai, muda o relacionamento que essa pessoa tem com o Senhor. Pai, que não seja um relacionamento só do ouvir falar, que não se torne um relacionamento religioso, mas que seja um relacionamento face a face contigo. As barreiras, os impedimentos, tudo aquilo que vem para atrapalhar, nós repreendemos em nome de Jesus, mas pedimos que a tua bênção esteja com esta pessoa, e que ela possa viver um relacionamento face a face com o Senhor. Amém, amados? Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar com você durante todas essas 7 semanas, e que Deus tenha ministrado grandes coisas sobre a tua vida, e que cada dia que você participou, que você esteve junto conosco, que Deus tenha acrescentado grandes coisas sobre a sua vida. Eu sou o pastor Gledson Canês, pastor da segunda IEQ Canguçu, e deixo aqui o meu abraço, e tem material novo chegando por aí. Então, nos acompanha, nos siga nas redes sociais, e você vai estar recebendo material novinho em breve, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.